De volta ao futebol nordestino após rodar pela Europa e ter alguma passagem vitoriosa pelo Flamengo, Davi Luiz já passou de tudo ao longo da sua carreira, inclusive por uma frustração logo no começo da vida como jogador de futebol. Em entrevista ao Globo Esporte, o jogador, hoje no Fortaleza, lembrou da dispensa no São Paulo, clube em que atuou na base entre 99 e 2001. Ele revelou que teve uma saída frustrante do São Paulo, mas que serviu de lição para o restante de sua trajetória nos gramados. Foi a primeira frustração. Eu fui dispensado, mandado embora. Disseram que não ia crescer e me fez entender que não era um mar de rosas. Eu com 10 anos já ganhava R$50 e dava para minha mãe. Então hoje é uma realidade que eu entendo que estava no melhor lugar naquela altura e era algo surreal. Foi a primeira frustração que me fez crescer bastante e me fez viver a nostalgia quando eu estive no Morumbi pela primeira vez. Pensei que agora era parte daqueles jogadores que eu via. No São Paulo sempre tem muitas crianças. Eu fui jogar em um Flamengo 4, São Paulo 0, e quando estava no túnel olhei e pensei, agora estou dentro do campo. Já tinha ido com a seleção brasileira, mas não era aquela mesma foto que eu via quando estava lá no túnel, da torcida assistindo. Foi um momento legal que eu vivi, disse. O São Paulo planeja fazer um jogo-treino no dia 22 contra o São Bernardo no Morumbi. Fora do Paulistão, o time se prepara para a estreia do Brasileirão no dia 30 contra o Sport. A atividade será fechada ao público e servirá para o técnico Zubeldia colocar os jogadores em ação nesse período de quase 20 dias sem jogos. São Paulo e São Bernardo se enfrentaram na última rodada da fase de grupos do Paulistão com vitória de São Paulo por 3-1. A equipe do ABC, que está na Série C do Brasileirão, teve a segunda melhor campanha do torneio, mas acabou sendo eliminada pelo Palmeiras nas quartas de final. O Zubeldia tem comandado treinos diários no Esteira Barra Funda, mas sem Lucas Moura. O jogador tem um trauma no joelho direito e faz tratamento. Já o zagueiro Alan Franco, que se representou com um trauma no braço durante a semana, participou das atividades do campo durante a semana inteira e não deve ser um problema para a estreia no Brasileirão. Calera está longe de viver seu melhor momento com a camisa de São Paulo. O argentino voltou a passar em branco na última segunda-feira na derrota para o Palmeiras pela semifinal do Paulistão e alcançou uma marca negativa em clássicos pelo São Paulo. O camisa 9 chegou a 10 jogos seguidos sem anotar um gol sequer em duelos contra os principais rivais do time são paulino. A última vez que o centroavante marcou em um clássico foi em janeiro do ano passado, quando anotou o primeiro gol da vitória de São Paulo contra o Corinthians por 2-1. Após o tento, no entanto, o homem-gol de São Paulo nunca mais conseguiu furar as defesas de Corinthians, Palmeiras e Santos. Calera disputou 10 clássicos, sendo 5 contra o Palmeiras, 3 contra o Corinthians e 2 contra o Santos. 6 deles ocorreram no ano passado, enquanto os outros 4 ocorreram na atual temporada. Em contrapartida, o jogador distribuiu 2 assistências nos últimos clássicos contra Corinthians e Santos, ambos válidos pelo Paulistão deste ano. No período sem gols em clássicos, ele ainda contribuiu com outro passe para gol concedido no empate em 2-2 contra o Corinthians pelo primeiro turno do Brasileirão do ano passado. Contra o Palmeiras, Calera quase conseguiu espantar uma fase em clássicos. Na reta final do primeiro tempo, logo após o gol do Palmeiras, o argentino cabeceou sozinho na grande área, mas a bola passou ao lado do gol de Everton. Dono de 3 gols do São Paulo no ano, Calera terá mais de um mês para se preparar para o próximo clássico da equipe. De acordo com a tabela básica do Brasileirão, o São Paulo encara um rival paulista somente nos dias 19, 20 ou 21 de abril. O adversário será o Santos.